Antes de dormir hoje, escute isso, porque talvez esta seja a oração mais importante que você ouviu nesta semana. Não feche este vídeo agora. Não ignore estes próximos minutos, porque existe alguém chorando em silêncio nesta madrugada e Deus mandou esta oração alcançar exatamente essa pessoa. Talvez seja você. Talvez ninguém tenha percebido o quanto você está cansado. Talvez hoje você falou está tudo bem, quando na verdade estava desmoronando por dentro. Mas escute, Deus viu, Ele viu a sua luta escondida. Viu sua preocupação enquanto você fingia sorrir. Viu o medo que você carregou o dia inteiro no peito. E nesta noite de sexta-feira, em plena temporada da ressurreição, existe algo que o Senhor quer quebrar dentro da sua vida. Por isso, permaneça comigo até o final, porque antes desta oração terminar, algo vai mudar dentro da sua casa. Eu sinto isso fortemente. Agora pare por alguns segundos. Respire fundo e diga baixinho: Jesus, fala comigo esta noite. Mais uma vez, eu preciso ouvir a tua voz. Aleluia! Existe uma presença de Deus entrando nesse ambiente agora. Talvez você esteja ouvindo esta oração no escuro do quarto. Talvez esteja deitado tentando dormir, mas a mente não para. Pensamentos, medos, ansiedade, preocupações. E quanto mais a noite avança, mais o coração aperta. Mas o Senhor manda te dizer agora: você não vai atravessar essa madrugada sozinho. Receba isso. A palavra de Deus declara em Isaías 6:4: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Não é se passar, é quando passar. Porque Deus nunca prometeu ausência de batalhas, mas prometeu presença no meio delas. E talvez o que mais machuca você hoje seja justamente o silêncio. Você ora, você espera, você pede sinais. E às vezes parece que nada acontece. Mas escute com muita atenção agora. O céu nunca fica em silêncio sem propósito. Enquanto você pensa que Deus está parado, Ele já começou a mover coisas invisíveis ao seu favor. Hoje chegou uma mensagem de Patrícia Alves, de Guarulhos, São Paulo. Ela trabalha como recepcionista em uma clínica odontológica. Patrícia contou que passou semanas dormindo angustiada porque o filho adolescente estava envolvido com amizades erradas. Ela dizia que sentia medo todas as noites, medo de receber uma ligação ruim de madrugada. E sabe o que ela escreveu? Eu comecei a orar antes de dormir mesmo sem forças. Escute isso, mesmo sem forças. Talvez seja exatamente assim que você chegou aqui hoje, sem forças. Mas Deus não precisa da sua força para começar um milagre. Ele só precisa da sua entrega. Patrícia contou que numa madrugada como esta, decidiu colocar a mão na porta do quarto do filho e fazer uma oração chorando. Dias depois, o menino pediu para conversar com ela. Disse que queria mudar de vida e voltar para a igreja. Ela terminou a mensagem dizendo: na noite em que achei que estava sozinha, Deus já estava trabalhando dentro da minha casa. Aleluia! Sinta isso agora, porque existe alguém ouvindo esta oração e Deus está começando a mover algo dentro da sua família também. Talvez você ainda não consiga enxergar, mas o céu já começou a agir. Então não desligue esta oração, porque esta madrugada carrega uma resposta espiritual para alguém aqui. E eu preciso te dizer algo muito forte agora. O inimigo quer cansar sua mente antes que o milagre chegue. Por isso os ataques aumentaram. Por isso a ansiedade cresceu. Por isso você sentiu vontade de desistir. Mas essa noite não termina em derrota. Não termina, porque o Deus da ressurreição continua entrando em túmulos emocionais e trazendo vida novamente. Ele ainda restaura casamentos. Ele ainda cura corações cansados. Ele ainda quebra correntes invisíveis. Ele ainda visita pessoas desacreditadas. E nesta noite, Ele está visitando você. Então coloque a mão sobre o coração agora e declare: minha casa pertence ao Senhor. Me forte, minha madrugada pertence ao Senhor. Agora diga: eu creio que Deus está trabalhando mesmo sem eu ver. Continue comigo.
porque na próxima parte nós vamos entrar em uma oração profunda contra toda a ansiedade, medo e opressão espiritual que está tentando roubar sua paz durante a noite. Agora escute isso com muita atenção. Existe uma guerra acontecendo contra a paz da sua mente. E talvez ninguém saiba, porque por fora você continua funcionando. Você trabalha, você conversa, você responde mensagens. Você tenta seguir normal, mas por dentro existe um cansaço que as pessoas não conseguem enxergar. Tem noites em que você deita, mas não consegue descansar. O corpo está cansado, mas a mente continua acelerada. Você fecha os olhos e os pensamentos começam. E se der tudo errado? E se nada mudar? E se eu não conseguir suportar? Mas escute o que Deus manda te dizer nesta madrugada. Não alimente o medo que eu não plantei no seu coração. Aleluia! Porque existem pensamentos que não vêm de Deus. Essa angústia constante, esse peso sem explicação, essa sensação de sufoco, esse medo do amanhã, tudo isso tenta enfraquecer sua fé antes do tempo do seu milagre chegar. Mas hoje, o Senhor está quebrando algo invisível sobre a sua vida. Eu sinto isso fortemente. Por isso, não saia desta oração agora. Porque enquanto você ouve estas palavras, Deus está entrando em áreas profundas da sua alma. A palavra declara em Filipos 6, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Receba isso. Não é uma paz comum. Não é uma paz que depende das circunstâncias. É uma paz sobrenatural. A paz que chega mesmo quando ainda existem problemas. A paz que entra mesmo quando você ainda não tem todas as respostas. E talvez seja exatamente isso que Deus está derramando sobre alguém agora. Paz. Paz para respirar novamente. Paz para dormir. Paz para continuar. Hoje chegou uma mensagem de Leandro Souza, motorista de ônibus em Recife, Pernambuco. Leandro contou que ninguém sabia, mas ele vinha sofrendo crises de ansiedade escondidas havia meses. Trabalhava o dia inteiro tentando parecer forte, mas todas as noites sentia um aperto tão grande no peito que tinha medo de dormir. Ele escreveu assim: "Eu achava que estava enlouquecendo." Escute isso. Quantas pessoas estão sorrindo durante o dia, enquanto desabam por dentro durante a noite? Talvez você seja uma delas, mas Deus está vendo. Leandro contou que começou a ouvir orações antes de dormir escondido, sem contar para ninguém. E certa madrugada, durante uma oração, ele ouviu uma frase que marcou sua vida: "Você não precisa vencer essa batalha sozinho." E nesta noite, Deus está repetindo isso para você. Você não precisa lutar sozinho, não precisa carregar tudo sozinho, não precisa fingir força o tempo inteiro. Entregue esse peso, entregue essa preocupação, entregue essa dor escondida. Porque existe um limite para a força humana, mas não existe limite para o cuidado de Deus. Então coloque sua mão sobre a cabeça agora e ore comigo lentamente. Senhor, acalma meus pensamentos. Mais uma vez. Retira de mim toda a ansiedade. Agora diga com fé: eu rejeito todo medo que tenta controlar minha mente. Aleluia! Sinta isso. Existe algo acontecendo nesse ambiente agora. Porque quando o nome de Jesus é invocado com sinceridade, atmosferas começam a mudar. E eu sinto muito forte que existem pessoas sendo visitadas pelo Espírito Santo neste exato momento. Pessoas que estavam à beira do esgotamento emocional. Pessoas que choraram escondidas hoje. Pessoas que pensaram em desistir em silêncio. Mas Deus manda te dizer: você vai sobreviver a essa noite. E mais do que sobreviver, você vai voltar a sentir esperança. Talvez o inimigo tenha tentado convencer você de que tudo acabou. Mas escute, o céu ainda está escrevendo a sua história. O problema é que você está tentando entender hoje aquilo que Deus ainda está organizando para amanhã. Por isso descanse, mesmo sem entender. Descanse. Mesmo sem respostas, continue confiando. Porque enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus já está preparando encontros, portas, respostas e livramentos que você ainda nem imagina. Então diga agora:
Deus está cuidando do que eu não consigo controlar. Me forte. O Senhor está no comando da minha vida. Continue comigo até a próxima parte. Porque nós vamos entrar em um momento profético muito profundo, apresentando diante de Deus sua família, suas batalhas espirituais e tudo aquilo que precisa de um milagre urgente nesta madrugada. Chegamos agora ao momento mais profundo desta madrugada. Então não apenas ouça esta oração. Sinta, porque existe algo espiritual acontecendo aqui. Talvez você tenha começado este vídeo apenas tentando encontrar paz para dormir, mas Deus tinha outro propósito. Ele queria encontrar você no meio da sua dor. E eu preciso dizer algo muito forte agora. Existe uma batalha sendo travada pela sua casa. Sim, porque toda vez que Deus está prestes a fazer algo grande, o inimigo tenta trazer confusão, desânimo, medo e desgaste emocional. Por isso os ataques aumentaram. Por isso a tristeza ficou pesada. Por isso houve noites em que você chorou sem conseguir explicar o motivo. Mas escute, o Senhor não perdeu o controle da sua história, nem por um segundo. A palavra de Deus declara em Salmos 6:1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Bem presente, não distante, não ausente, bem presente. E eu sinto fortemente que existe alguém ouvindo esta oração agora dentro de um quarto escuro, tentando ser forte para todo mundo, enquanto por dentro está desmoronando lentamente. Mas esta noite marca o início de uma virada espiritual. Receba isso, porque aquilo que tentou destruir sua paz não ficará permanente. Então coloque a mão sobre o peito agora e diga: Senhor, entra na minha casa, me forte. Jesus, toma o controle da minha família. Aleluia. Pai amado, nós entramos agora diante da Tua presença. Existem pessoas ouvindo esta oração completamente cansadas. Cansadas emocionalmente. Cansadas mentalmente. Cansadas espiritualmente. Pessoas que continuam lutando, mas já não sabem até quando conseguirão suportar. Então visita agora cada vida, Senhor. Entra nos quartos silenciosos. Entra nas casas onde existe tristeza escondida. Entra nos corações onde ninguém mais consegue enxergar esperança. E que toda atmosfera pesada seja quebrada agora em nome de Jesus. Toda palavra negativa, toda opressão da madrugada, toda seta do medo, toda tristeza profunda, toda confusão mental. Nós repreendemos agora pelo poder do nome de Jesus Cristo, porque esta casa pertence ao Senhor, essa mente pertence ao Senhor, essa família pertence ao Senhor. E eu sinto algo muito forte agora. Existe alguém ouvindo esta oração preocupado com um filho. Você tenta dormir, mas o coração não descansa. Talvez esse filho esteja distante, talvez esteja perdido, talvez tenha mudado completamente. Mas escute, Deus sabe entrar em lugares onde você não consegue entrar. E nesta madrugada, o Senhor já está visitando essa pessoa. Hoje chegou uma mensagem de Simone Carvalho, de Belém do Pará. Ela trabalha como cozinheira em uma escola municipal. Simone contou que o marido saiu de casa depois de anos de casamento. Durante semanas, ela dormiu chorando escondida da filha pequena. Ela escreveu: eu sentia minha casa vazia e meu coração pior ainda. Mas numa madrugada, enquanto fazia uma oração antes de dormir, ela ouviu uma frase que nunca esqueceu: eu ainda estou dentro da sua casa. Aleluia. Escute isso agora. Talvez pessoas tenham ido embora. Talvez alguém tenha decepcionado você. Talvez você esteja enfrentando um abandono que ninguém entende. Mas Deus continua aí. Continua. E às vezes, quando tudo parece silencioso, é exatamente quando o céu mais está trabalhando. Simone contou que, depois daquela oração, algo começou a mudar dentro dela. Não foi de uma vez, não foi instantâneo, mas a força voltou, a esperança voltou, a paz começou a voltar. E nesta noite, Deus está fazendo isso com alguém aqui. Talvez o milagre comece primeiro dentro da sua alma. Porque existem pessoas que precisam voltar a respirar emocionalmente antes de viver o próximo capítulo que Deus preparou.
Então ore comigo agora. Senhor, restaura minha força. Mais uma vez, restaura minha esperança. Agora diga, eu não vou desistir da minha vida. Aleluia. Sinta essa presença, porque o Espírito Santo está tocando pessoas profundamente nesta madrugada. Há lágrimas sendo enxugadas agora. Há corações sendo fortalecidos agora. Há mentes sendo acalmadas agora. E eu profetizo em nome de Jesus, o medo não terá a última palavra. A ansiedade não dominará sua mente. A tristeza não vai destruir sua fé, porque o Deus da ressurreição continua transformando cenários impossíveis. Continue comigo, porque na última parte desta oração, nós vamos entregar o restante desta madrugada nas mãos do Senhor e fazer uma oração final extremamente poderosa de proteção espiritual, descanso profundo e cobertura divina sobre sua vida e sua família. Chegamos ao final desta oração, mas eu sinto que esta madrugada será lembrada por muitas pessoas. Porque enquanto você ouvia estas palavras, Deus estava tocando áreas da sua vida que ninguém consegue alcançar. Talvez você tenha começado esta noite sem forças. Talvez tenha chegado aqui cansado de lutar. Talvez tenha pensado até em desistir em silêncio. Mas olhe o que aconteceu. Você continuou. Mesmo ferido, você continuou. Mesmo cansado, você permaneceu aqui. Mesmo chorando por dentro, você não desistiu desta oração. E isso não é pequeno, porque existem batalhas espirituais que começam a ser vencidas no momento em que você decide permanecer na presença de Deus, mesmo sem entender tudo. Escute isso agora. O inimigo queria destruir sua esperança antes do seu milagre chegar. Mas esta noite, Deus está restaurando suas forças. Aleluia! A palavra do Senhor declara em Salmos, Josei, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Receba isso. Existem anjos do Senhor sendo enviados sobre a sua casa nesta madrugada. Enquanto você dorme, Deus vigia sua família. Enquanto você descansa, o céu continua trabalhando. Então não durma com medo. Não durma pensando que tudo acabou, porque o Deus da ressurreição ainda está escrevendo capítulos que você não viu. Agora coloque a mão sobre o coração pela última vez e diga lentamente: Senhor, eu entrego esta madrugada em tuas mãos. Mais uma vez, que a tua paz permaneça dentro da minha casa. Agora diga: eu creio que Deus já está trabalhando ao meu favor. Aleluia. Pai amado, que toda perturbação noturna seja quebrada agora. Toda ansiedade escondida, todo medo do amanhã, toda a opressão da madrugada, toda a tristeza silenciosa, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E que esta casa seja cheia da tua presença. Pai, visita aqueles que estão cansados emocionalmente. Pessoas que já não conseguem explicar a dor que sentem. Pessoas que sorriram o dia inteiro, mas chegaram nesta noite completamente destruídas por dentro. Abraça essas vidas agora, Senhor. Mostra para elas que ainda existe esperança. Mostra para elas que o sofrimento não será eterno. Mostra para elas que o vale não é o destino final, porque depois da cruz houve ressurreição. E depois desta fase difícil, também existirá um novo começo. Eu sinto isso fortemente. Existe alguém ouvindo esta oração agora e Deus está dizendo: você vai voltar a sentir alegria. Receba. Você vai voltar a dormir em paz. Vai voltar a respirar sem esse peso constante no peito. Vai voltar a acreditar no amanhã. Porque esta luta não veio para destruir sua vida. Ela veio para revelar que Deus continua sustentando você até nos dias mais escuros. Hoje à noite chegou uma mensagem de Renato Oliveira, vigilante em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Renato contou que depois de perder o emprego antigo, entrou em uma fase de tristeza profunda. Ele passava as madrugadas acordado, sentindo medo do futuro e vergonha de contar para a própria família o que estava acontecendo emocionalmente. Mas certa noite, durante uma oração antes de dormir, ele ouviu algo que marcou sua vida. Você não está abandonado. Escute isso agora. Talvez pessoas tenham se afastado. Talvez você tenha se sentido esquecido.
Talvez ninguém tenha percebido sua dor, mas Deus percebeu. E nesta madrugada, Ele está entrando nesse lugar da sua alma que estava machucado há muito tempo. Renato escreveu: os problemas não desapareceram de uma vez, mas naquela noite eu senti esperança novamente. Aleluia! Porque é assim que muitos milagres começam. Silenciosamente. Primeiro Deus toca a alma, depois Ele transforma o cenário. Então, antes de dormir, faça esta última declaração profética. O Senhor está cuidando da minha casa. Mefort, o Senhor está cuidando do meu amanhã. Agora diga: enquanto eu durmo, Deus trabalha por mim. Sim, enquanto você dorme, Deus continua movendo portas, movendo respostas, movendo livramentos, movendo milagres invisíveis. E talvez amanhã você comece a enxergar aquilo que o céu já começou nesta noite. Durma em paz, porque Jesus está entrando nesta madrugada com você. Que o Senhor abençoe sua casa, que o Espírito Santo renove suas forças, que os anjos do Senhor guardem o seu sono e que amanhã você acorde mais forte do que hoje. Em nome de Jesus. Amém.